Essa palavra vale para nós hoje. Jesus, pouco tempo, ficou longe dos seus discípulos e foi suficiente para os discípulos sentirem tristeza. Não uma tristeza que deveria perdurar, mas uma tristeza ali daquele momento, dolorosíssima, com certeza. Eles experimentaram aquela tristeza. E Jesus hoje diz para nós também que nós podemos experimentar momentos de provação e de tristeza também. Não essa mesma tristeza, pelo menos não deveríamos, nós que temos fé, ou seja, a tristeza de que e agora, cadê ele? Porque essa foi a tristeza que os discípulos experimentaram. E olha que isso deve ter sido muito dolorido. Pensa numa pessoa que você ama muito e que você já perdeu essa pessoa. Todos nós aqui já perdemos alguém que nós amávamos muito e fica aquele vazio, aquela angústia, né? aquela saudade, né? No nosso coração, muitas vezes. Multiplica isso por, sei lá, milhões de vezes essa saudade, porque os discípulos nada mais, nada menos do que eles perderam Jesus. Se uma pessoa que nós amamos e essa pessoa se foi, já é para nós o motivo de uma saudade. Imagina Jesus, imagina o que era estar com Jesus, imagina o que era estar na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem nada que se compare a isso. E de repente esse Jesus não está mais com eles. Então eles, claro, é uma baita de uma tristeza. E é uma tristeza porque, infelizmente, eles ainda não tinham compreendido a palavra de Deus. Ou seja, esses discípulos não estavam esperando a ressurreição de Cristo. Infelizmente, porque isso não era o que Jesus queria. Jesus queria que eles estivessem, tudo bem, saudosos, tristes, mas esperando a sua volta. E não, esses discípulos estão cabisbaixos, estão tristes, estão duvidosos. Essa tristeza multiplicou-se, né? Terrível essa tristeza. Eles viram Jesus morrer e estão tristes e cabisbaixos. Interessante que esse evangelho hoje, e justamente hoje eu abri uma mensagem de uma pessoa que me mandou, e ela disse para mim: padre, eu tenho uma coisa para te falar, aconteceu já lá perto da Páscoa, na Semana Santa, mas agora que eu estou lembrando de te falar. O meu filho pequeno, eu falei para ele que Jesus tinha morrido, que os homens maus mataram Jesus. Meu filho não parava de chorar. Chorava compulsivamente. Uma criancinha. Chorava compulsivamente. Aí eu disse para ele: não, filho, mas ele ressuscitou e ele está vivo e tal. Aí ele falou que ele queria muito ver Jesus. Ele queria muito ver Jesus. E a mãe falou: sim, você vai ver Jesus, nós vemos Jesus. Mas ele insistia que queria ver Jesus. Achei interessante que essa mensagem eu abri justamente hoje com esse evangelho. Essa criança que chorava compulsivamente é mais ou menos como esses apóstolos: perdi, minha mãe está me falando desse Jesus e ele morreu, perdi. Imagina. Mas aí a mãe fala que não, ele ressuscitou, ele está vivo. E aí qual que é a reação da criança? Gente, tem uma profundidade teológica na reação dessa criança maravilhosa. Bom, então se ele está vivo, eu quero vê-lo. Então eu quero vê-lo. A palavra de Deus está falando isso para nós hoje. A palavra de Deus está falando para nós. Jesus está dizendo: vocês vão ficar tristes, mas depois vocês vão me ver. E aí a alegria vai vir no coração de vocês, porque vocês vão me ver. Esses discípulos que não tinham compreendido, estavam tristes dessa forma, uma tristeza mórbida, que não era para ser isso, mas estavam numa tristeza mórbida, porque não estavam com a esperança de ver o Senhor. A esperança que o garotinho tem de ver o Senhor. Esses discípulos não. Nossa Senhora ficou triste com a morte do seu filho? Nossa, que dor. Seu coração foi traspassado pela lança de acompanhar de perto, né, todo esse sofrimento. Mas o sofrimento dela, a tristeza dela foi uma tristeza mórbida? De jeito nenhum.
tinha certeza que seu filho voltaria, que ele ressuscitaria. Diferente dos apóstolos, ela nunca duvidou. Diferente dos apóstolos, a fé e a esperança de Nossa Senhora no mais alto grau. E ela, o que ela queria? Nesse pouco tempo, ou seja, nesses 3 dias, ver Jesus. E ela tinha certeza que ela iria ver Jesus. E ela viu Jesus. Por isso que ao mesmo tempo que o coração dela está esmagado pelo sofrimento do que ela presenciou, ao mesmo tempo ela tem plena certeza, eu vou ver Jesus. Meus irmãos, olha que maravilha que essa palavra está nos dizendo hoje. Nas nossas provações, tristezas, angústias, sofrimentos e tudo mais, nós precisamos nos alimentar com o desejo de ver Jesus. Nós temos que alimentar no nosso coração um contínuo desejo de ver Jesus. Que claro, nesse mundo, essa visão de Jesus nunca vai ser perfeita. Ela está sob um manto, a tela, se a gente preferir, da fé. Santa Faustina diz no seu diário, ela fala que ela também tem esse desejo de ver Jesus, mas por enquanto ainda tem essa, vamos imaginar aqui, não nessa época do ano, mas até na época do calor, né? Aí você coloca aquela, para teu bebê, quem tem o bebê ou quem já lembra do quando tinha o bebê, você coloca como é que é aquele fininho lá, aquele véuzinho fino lá? Não sei o que de mosquito lá. Como? Mosqueteiro. Tá. A fé é mais ou menos como aquilo. Atrás daquilo lá, você vê e não vê, parece que fecha um pouquinho a visão e tal. Então, nesse mundo, nós não vemos Jesus 100%, vamos dizer assim, como nós vamos ver com a graça dele na visão beatífica no céu. Tem um mosqueteiro aí, tem essa... É isso aqui, né? Um pano mais ou menos igual a esse daqui, fininho, que ainda te atrapalha um pouquinho, que aquela visão seja totalmente perfeita, que é a visão da fé. Mas já estou vendo, mas ainda tem uma visão que não é perfeita. Depois não, depois cai o véu, Santa Faustina usa essa expressão, cai o véu, aí eu vejo. Mas nós precisamos desejar ver Jesus, meus irmãos. Isso cura o nosso coração. Isso nos fortalece. Isso nos alegra. Isso nos dá forças nas nossas provações. Nós precisamos almejar constantemente ver Jesus. Isso se dá à medida que o nosso coração deseja. Hoje na intercessão nossas intercessoras hoje com os joelhos dobrados à tarde, rezando por nós para essa celebração. Justamente veio a passagem do diário de Santa Faustina, Jesus dizendo para ela que ela deve pelo amor alcançá-lo, pelo amor buscá-lo. Podemos dizer pelo amor vê-lo, que isso é um ato da vontade. Então, meus irmãos, nós devemos nos lembrar constantemente de Jesus. Constantemente de Jesus. Os santos faziam isso o tempo inteiro. Essa semana nós tivemos, poucos dias atrás, acho que 2 ou 3 dias atrás, São Felipe Neri, grande santo cujo coração se expandiu tanto de amor por Cristo, que chegou a quebrar uma costela torácica. Quebrou. Porque no momento de oração tão forte que ele teve, de amor a Jesus, depois se constatou uma dor que ele estava tendo, se constatou que quebrou. Mas como que quebrou isso? Não levou uma pancada? Não, não aconteceu nada. Ninguém te bateu? Não, ninguém me bateu. Você caiu? Caiu do 3º andar? Não, não caí. Mas teve um momento de oração que eu estava lá e estava com tanto amor a Deus, o coração se expandiu, quebrou uma costela. E aí um homem desse, nas suas provações e dificuldades e lutas, que ele teve muitas, não importa, ele passava por tudo isso porque ele via Jesus, ou seja, o seu coração estava no Senhor. É isso que Jesus está falando para os discípulos hoje. Vocês vão passar por um momento de tristeza, vocês vão... O mundo, e olha só, o mundo é maldoso, o mundo vai se alegrar, porque para o mundo... Jesus é um obstáculo. Jesus atrapalha o mundo.
O mundo não quer Jesus. Então o mundo vai se alegrar, mas vocês depois vão ter a palavra final da alegria. Meus irmãos, guardemos Jesus no nosso coração. Queiramos, né? Então, ao levantar-se no teu dia, converse e se entregue a Jesus, na graça do Espírito Santo. Ao longo do teu dia, se lembre de Jesus. Lembre-se dele. Pense nele. Às vezes diga para ele: Jesus, eu quero te ver um dia. Eu quero te ver um dia, Jesus. Eu tenho essa expectativa, Jesus. Nossa, que oração maravilhosa que saiu dos nossos lábios. Não tem nada mais belo que a gente deva querer ver senão Jesus, meus irmãos. Nada. Nossa, mãe, imagina o dia que nós vemos Jesus de frente, cara a cara, assim. A beleza que ele é, o santo que ele é, a maravilha que ele é, né? Então, querer ver Jesus já nos fortalece e cura nesta vida, nesta caminhada, até o dia que nós vamos vê-lo perfeitamente.